Neemias, capítulo 1, verso de 1 ao 11. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os guardarei. E guardardes os meus mandamentos e cumprirdes. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor Deus amado, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. A tua palavra foi lida. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes e o nosso coração, para que venhamos compreender, ó Deus, a revelação da tua sagrada Escritura. Ó Deus, fale conosco esta noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos sair daqui esta noite certos de que o Senhor falou com cada um de nós. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm reparado, mas uns certos anos para cá, todo ano nós temos ou encerrado em tragédias ou iniciado em tragédia. Esse ano foi a tragédia de Espírito Santo, os deslizamentos de terra, as chuvas no norte de Minas. O ano passado foi a tragédia de Santa Maria, lá no sul, com aquela boate, que tanto de jovens que morreram. No ano retrasado foi a tragédia no Rio de Janeiro, deslizamentos de terra, as constantes chuvas. Angra dos Reis. No ano antepassado a esse, houve a tragédia em Santa Catarina também. Todo ano nós vemos tragédias, ou no final de cada ano ou no início de cada ano. Mas também a cada ano nós vemos aquele povo recomeçar.
vemos cidades recomeçarem. Interessante que nas férias de julho do ano passado, eu fui para Aruanã, lá para o SESI de Aruanã, com a Cássia e a Ana Luísa, e na volta a gente combinou de passar em Goiás Velho. A gente sempre teve vontade de conhecer Goiás Velho. Eu sempre tive vontade de conhecer Aruanã, o Araguaia, e a Cássia, no ano retrasado, no ano passado, no ano retrasado, e a Cássia e a gente tive vontade de conhecer Goiás Velho. Eu sei que a gente fez a inscrição para o SESC, para conhecer o mar, né, a praia lá na Bahia. A Cássia não conhece, mas a Ana Luísa não conhece o litoral. E fizemos a inscrição no SESI, para conhecer Aruanã, conhecer o Araguaia. E a resposta do SESI de Aruanã foi mais rápido que o SESC de Salvador. E aí a gente, logo que o SESI liberou a nossa ida, acho que eu tinha pago, o SESC também mandou um e-mail e falou que a gente tinha também conseguido para ir. A gente optou para ir para o Araguaia. E na volta a gente passa em Goiás Velho. E a gente ficou deslumbrado com a beleza daquela cidade, com a beleza daquela igreja, com as ruas e com tudo mais. E quando a gente lembra do que Goiás Velho passou com aquela inundação, onde a casa de Cora foi levado e muitas coisas foram levadas, e com o empenho dos cidadãos daquela cidade, com empenhos das pessoas de Goiás e com pessoas do Brasil, aquela cidade foi reconstruída. Porque muitos se compadeceram da situação daquele povo, daquela cidade. E assim a gente vê que toda tragédia, há pessoas que se levantam para ajudar na reconstrução. Assim como houve no Haiti, assim como houve daquele tsunami no Japão, houve também um tsunami naquelas ilhas, eu não lembro agora, na Indonésia. Assim como houve várias tragédias, sempre há pessoas que se compadecem. Sempre há pessoas que são movidas pelo amor ao próximo, para reconstruir a vida daquele que está sofrendo. E esse texto não é diferente daquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Esse período, esse texto que nós vemos, a história que nós vemos, não trata de algo totalmente diferente do que vivemos ou que vivenciamos em nossa época, em nossas famílias, em nosso país. Somos constantemente atacados por tragédias familiares. Sofremos constantemente tragédias. Sofremos constantemente embates na vida que nos chocam e muitas vezes nos fazem sentir derrotados. Interessante é essa questão da reconstrução de Jerusalém. Algo que nasceu no coração de 3 homens. Algo que foi movido por 3 homens. E que houve um mover que a cidade de Jerusalém, o templo em Jerusalém, os muros e as portas de Jerusalém foram reconstruídos. E com a reconstrução de Jerusalém, a nação de Israel foi reconstruída, a fé de Israel foi reconstruída, a religião do povo foi reconstruída, e voltaram novamente a viver como nação. Zorobabel, Esdras e Neemias, homens que foram movidos por Deus para a reconstrução de Jerusalém. Um líder político, um homem da fé. Podemos dizer que na nossa contemporaneidade seria um acadêmico. Reconstruíram uma nação, reconstruíram uma cidade onde os seus muros estavam destruídos, as suas portas queimadas, o seu templo destruído. E nós sabemos que para aquela época, a importância que era um muro para uma cidade, a importância de um templo para uma nação, e a importância de das portas daquele mundo.
Sabemos que o muro era proteção contra os inimigos. As portas eram o local onde os juízes ficavam para julgar a causa daquele que precisava, daquele que se sentia injustiçado por alguma coisa, onde ficava o juiz. E o templo era o local de culto a Deus. Estava tudo destruído. Neemias, aquele homem, que o nome significa Deus é o meu consolo, agora é o homem usado para voltar e levantar aqueles muros, restaurar aquelas portas e restaurar aquela cidade. Eu fico pensando, onde muitas pessoas hoje em dia encontram com seus muros caídos, com a sua porta queimada e sua fé enfraquecida. Não estou fazendo alegorismo, não estou fazendo alegorismo, não estou alegorizando nada, mas como de fato está na palavra de Deus, e como de fato eu coloquei no boletim, Deus sempre nos dá a oportunidade de reconstruir. Deus sempre me dá e te dá a oportunidade de recomeçar, de você se sentir novamente protegido, de você sentir novamente que tem um Deus que julga a sua causa, de você sentir novamente que a sua fé está sendo fortalecida. Quantas pessoas hoje vemos que não tem mais fé, desfaleceu-se na fé por causa de muitas situações, por causa de muitas decepções no mundo, decepções na igreja, decepções com pessoas fora, decepções com pessoas na igreja. Vemos pessoas com a fé destruída, vemos pessoas que de fato vivem sentindo no coração uma falta de proteção, vemos pessoas que de fato sentem injustiçada por tantas situações. E aí, quando lemos na palavra de Deus que Deus levantou um homem para restaurar uma cidade, Deus levantou homens para restaurar uma nação, uma religião, uma fé, vemos que Deus também pode nos levantar, Deus pode te levantar para reconstruir novamente a sua fé, restaurar a sua fé, restaurar a sua vida, restaurar aquilo que foi danificado por histórias ou por fatos do passado. Deus quer restaurar a sua vida. E nesse sentimento de um novo ano que se nasce, nesse sentimento de que tudo pode acontecer novamente, nesse sentimento de que cada um de nós temos dentro do coração que agora, nesse novo ano que nasce, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que possa contribuir para o bem-estar do meu próximo, eu posso fazer algo que possa contribuir para a minha saúde, eu posso melhorar a minha saúde, eu posso melhorar a minha vida com Deus. Nesse momento em que muitos estão com os sentimentos renovados, é um momento também de olharmos para o texto, para olharmos para o que a Bíblia tem e falar: olha, existe de fato uma maneira correta de recomeçar, existe de fato uma maneira certa de renovar e de reconstruir. E esse texto de Neemias nos traz alguns princípios fundamentais para aquele que quer recomeçar. Esse texto da Bíblia Sagrada, esta porção das Escrituras Sagradas, traz alguns princípios fundamentais para quem está com esse sentimento no coração. Eu quero recomeçar, eu quero reconstruir, eu quero de fato renovar a minha aliança com Deus, eu quero de fato renovar a minha aliança com o meu irmão, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero reconstruir. Interessante que no verso 2 nós lemos, se você quiser acompanhar, deixa a sua Bíblia aberta, e assim está: veio Hanani, um de meus irmãos,
com alguns de Judá. Então lhe perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E o primeiro princípio que nós vemos aqui na palavra de Deus, para recomeçar, para ser renovado, é o interesse. Nós temos que nos interessar. Nós temos que nos interessar primeiramente por aquilo que Deus pode fazer em sua vida, por aquilo que Deus pode fazer em sua família. Nós temos que interessar de fato e querer recomeçar, de querer reconstruir. Hoje cedo eu estava falando com os irmãos sobre a questão do presbiterato, que a primeira evidência, o primeiro critério para presbítero, para ser presbítero, é aspirar, é desejar. Tem que haver um desejo. E esse texto não coloca algo de diferente. Tem que haver no meu coração e no seu coração um interesse sincero, um interesse pujante em querer de fato recomeçar. Isso nós vimos na vida de Neemias. Ele não teve medo de perguntar ao seu irmão, ele não teve medo de perguntar àqueles homens: como está Jerusalém? Eu já falei aqui, perguntar como uma pessoa está pode me comprometer e pode te comprometer em ser uma pessoa que possa fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque se você pergunta para mim: pastor, como o senhor está? Eu falo: olha, meu irmão, eu estou cansado, eu tenho lutado com a igreja, eu tenho lutado com alguns irmãos, eu preciso visitar, eu preciso orar por alguns irmãos, eu preciso jejuar, eu preciso pagar um preço em oração pela vida de alguns irmãos. Eu sei: ah, pastor, mas Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força. Mas você também pode agir de forma diferente. Pastor, eu vou te ajudar em oração. Pastor, eu vou orar também. Eu vou tirar momentos de oração para interceder com o Senhor, para ser um contigo em prol desses irmãos, em prol da igreja. Porque demonstrar interesse também nos leva a perguntar, e nos leva também, nos move também a agir em prol, a agir em favor. Porque toda vez que você pergunta a alguém como você está, e a pessoa: estou bem, amém. Mas se a pessoa fala: olha, não estou bem, estou passando por crise financeira, em casa tem faltado um arroz, você fala: não, meu irmão, vou orar por você. Não, peraí, meu irmão, em casa tem sobrando, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com arroz, eu vou te ajudar com o suprimento que você precisa, eu vou mover, vou procurar ajuda na igreja, com os irmãos, porque é responsabilidade minha. Porque perguntar nos compromete. E muita gente deixa de perguntar por medo de se comprometer com o próximo, se comprometer com o reino de Deus. E nós, como cristãos, temos que ter profundo interesse pelas pessoas, temos que ter profundo interesse pelo reino de Deus. Temos que perguntar, e eu posso perguntar, e você pergunta para você mesmo aí: como está a sua vida? Como está a sua vida? Será que você se encontra na mesma situação do povo de Israel? Como está a sua fé? Como está seu relacionamento com Deus? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está a sua comunhão com o próximo?
Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está a sua vida familiar. Eu não sei como está a sua vida profissional. Eu só sei que o primeiro passo para uma restauração na sua vida, que o primeiro passo para recomeçar, para reconstruir, depende do interesse que você tem para tal intento. Para ajudar ao próximo, para ajudar a igreja, para ajudar a si mesmo. Interessante que eu me lembro de uma certa ilustração de um cruzeiro, um navio maravilhoso, e ali uma criança vê um homem gritando e pulando na ilha pedindo socorro, e ela vai no comandante do navio: olha, tem um homem numa ilha descabelado, um homem barbudo e um homem que está lá e pulando e fazendo sinal para nós. E o comandante falou: não, minha filha, não preocupa não, todo ano que a gente passa aqui, esse homem faz essas loucuras aí nessa ilha. Insensibilidade, falta de interesse. E a palavra de Deus deixa bem claro em Efésios 4:32: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Porque o maior interessado na sua casa, o maior interessado na sua família, o maior interessado na sua vida é Deus. Deus se interessa por ti. Deus se interessa pelo seu lar. Deus se interessa pela sua vida. Deus se interessa por ti. Depende de eu e você parar de olhar para nós mesmos. Depende de nós pararmos de olhar para o nosso umbigo e começarmos a olhar para Deus, olhar para esse amor imenso de Deus, disponível para mim e para você, disponível para o teu lar, disponível para a tua família, disponível para a tua vida. Deus tem o maior interesse, o interesse pujante, forte e verdadeiro, em reconstruir a sua vida, em reconstruir o seu casamento, em reconstruir a sua família, em reconstruir aquilo que foi perdido. Deus é o maior interessado. Talvez você já se perguntou como anda a sua vida mesmo? Você já parou para pensar e fazer um balanço da sua vida? O que precisa ser mudado? O que precisa mudar? Nunca é tarde para mudar, como nunca é tarde para reconstruir. Assim como Deus tem um forte interesse, um pujante interesse em te restaurar, em mudar a sua vida, em mudar a sua casa, em restaurar a sua vida, assim também devemos ter um interesse em nos levantar para essa tal reconstrução e para ajudar a vida de outro. O segundo princípio que nós vemos nesse texto se encontra no verso 4 e 5. Assim está escrito: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O segundo princípio que vemos na vida de Neemias e nesse texto é a misericórdia. É uma misericórdia sincera. E eu já falei aqui para vocês, irmãos, da sincrônica da palavra misericórdia, que se deriva de fato do latim misericórdia. É sentir a miséria do próximo no coração.
é deixar que a miséria, é deixar que o sofrimento do próximo toque as cordas do teu coração. Misericórdia é a pura expressão de amor, e foi isso que Deus teve por mim e por você, porque estávamos em ruínas, estávamos quebrados, estávamos dissolados, estávamos abandonados, estávamos perdidos. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e teve misericórdia. Na eternidade Ele planejou te salvar a tua vida. E a expressão pura dessa misericórdia de Deus, a expressão desse amor de Deus, foi na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. A nossa miséria, o nosso sofrimento toca nas cordas do coração de Deus. Deus tem visto o que você tem passado, Deus tem visto o que você tem sofrido. Deus é um Deus de misericórdia. Deus sofre o teu sofrimento, Deus sente quando você sofre, porque Ele tem misericórdia de você. Mas também tem um lugar no meu e no seu coração que tem que ser tocado. Tem que ser tocado constantemente pelo sofrimento do próximo. Porque muita gente gosta de saber da vida do próximo, para fazer fofoca, para especular, ou até mesmo para rir com os que choram. Mas quando Deus fala, e quando a Bíblia fala que nós temos que ter um interesse sincero pelas pessoas, é para chorar com os que choram, é para que o sofrimento do próximo toque as cordas dos nossos corações. Neemias teve a corda dos seus corações tocada pela miséria do povo de Israel, que estava com sua fé destruída, que estava com o seu sentimento de proteção destruído, que estava se sentindo injustiçado. E Neemias demonstrou um coração sensível à dor do próximo. Neemias, antes de tomar qualquer atitude, se dobrou na presença de Deus. Neemias primeiramente clamou a Deus por auxílio. Senhor, eu estou compadecendo do próximo. Senhor, eu me compadeço com a dor do próximo, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Me ajude, ó Deus. Me ajude para que eu possa, Deus, levantar aquilo que eu preciso levantar para ir ao auxílio do teu povo, ao auxílio dos teus amados. Porque não é somente ir e fazer, é necessário dependência de Deus, é necessário o auxílio de Deus. Senhor, me ajude, eu quero ajudar. Senhor, me dê sabedoria. A gente não sabe quantas pessoas sofrem ao nosso lado. A gente não sabe com quantas pessoas aqui na igreja têm sofrido. Talvez pela falta de interesse de nossa parte de perguntar. Talvez porque não queremos nos comprometer em ajudar. Porque pode custar tempo, pode custar dinheiro e pode custar desgaste emocional. E aí é mais fácil eu agir com indiferença e fazer de conta com que nada está acontecendo. E quando eu ajo, e quando nós agimos com indiferença, é mais fácil julgar, é mais fácil condenar. Eu me lembro de uma certa história, eu não sei se eu vi, foi no seminário ou se foi no mestrado, de um professor de escola dominical que tinha uma aluna que ela era muito amarga.
ela entrava na sua sala, ela só ia na escola dominical, só podia ir na igreja no domingo de manhã. E ela só ia no domingo de manhã, já chegava atrasada quando a sala já estava pedida, entrava na sala das mulheres, sem cumprimentar, sem dar um bom dia. E antes de terminar, ela tinha que sair correndo. E todo mundo falava mal dela. Mulher estranha, mulher difícil, mulher sem educação. E aquele professor, um dia antes de terminar, ele pediu para que alguém substituísse na metade da sala, na metade da aula. E foi lá para a porta da igreja. E quando aquela mulher saiu, ele falou: olha, tenho me preocupado contigo. O que está acontecendo? E ela relatou: olha, eu sou proibida de vir à igreja à noite. Meu marido me permite vir só de manhã. Eu tenho apanhado constantemente do meu marido. Tenho sofrido muito, porque meus filhos também têm apanhado junto comigo. Passado momentos difíceis. E aquele professor entendeu a situação daquela mulher e passou para a igreja: olha, vamos estar orando, o salão está orando. E aquelas pessoas que julgavam agora entendiam o que aquela mulher passava e passou a tratar ela com amor, passou a tratar ela com consideração, passou a interessar pelo problema dela. O fato é que aquela mulher reconheceu a soberania de Jesus, o amor de Jesus, e se entregou a Ele. Um ano depois, ela, o esposo e seus filhos estavam diante do Senhor, adorando e servindo ao Deus dos céus. Porque o que pode mudar as nossas vidas, o que pode mudar a sua vida, é olhar para Deus, o maior interessado em mudar a minha vida e a sua vida. Olhar para a maior expressão do seu amor em Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, se interessou por mim, se interessou por você. E movidos por esse sentimento, movidos por esse Cristo, nós vamos nos interessar pela vida do próximo, vamos sentir misericórdia, ter a misericórdia na vida, no coração. E o terceiro e último princípio que esse texto nos traz está dos versos 6 ao 11. Mais especificamente, no final do 6, eu quero ler só esse pedaço, mas todo ele trata, do 6 ao 11. A parte C do verso 6: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. O terceiro princípio que encontramos nesse texto é arrependimento. É um arrependimento volitivo, é um arrependimento que nos leva a mudar atitudes, é um arrependimento que nos leva a agir de forma diferente, é um arrependimento que nos tira da inércia, é um arrependimento que nos tira da nossa zona de conforto, é um arrependimento que nos tira da nossa preguiça espiritual, da nossa comodidade. Neemias, além de se interessar pela dor do próximo, Neemias, além de ter misericórdia do próximo, ele agora se arrepende diante de Deus, por causa das suas misérias, por causa dos seus pecados e dos pecados do povo de Deus. Ele entendeu que esse sofrimento, o sofrimento do próximo, tinha a ver com ele também. O sofrimento do seu irmão tem a ver com você. Citei aqui, quantas vezes eu falei aqui, a gente que é presbiteriano há muito tempo, a gente arrota ser calvinista. Eu sou calvinista.
E tem muitos se tornando calviniólatras ou calvinólatras. E Calvino nunca quis ser adorado por ninguém. Mas Calvino, ele mudou uma cidade. Ele mudou a política de um estado, de um país. Ele mudou a forma de entendermos o que é a igreja. Eu já falei várias vezes aqui que quando tem um livro que fala a ética de Calvino, que ele escreveu, olha, o ministério do rico e o mistério do pobre. Se existe um mistério em ser pobre, se existe um mistério na pobreza, existe um ministério na vida do rico. Porque quando o rico ajuda o pobre, ele glorifica a Deus pela vida do rico. Então o ministério da vida do rico é ajudar. E o mistério na vida do pobre é dar graças a Deus por aquele que ajudou. E eu já falei várias vezes aqui que ser rico é relativo. Porque sempre vai existir gente mais desprovida do que nós. Sempre vai existir gente mais miserável do que nós. E eu e você, por mais pobres que sejamos, sempre nos vai ser dada a oportunidade de ajudar alguém. E sempre essa pessoa ajudada vai dar graças a Deus pela sua vida. Ele vai agradecer a Deus pela sua vida. Aí está o mistério da pobreza. Aí está o ministério da riqueza. E é isso que nós temos que ter. É olhar para a miséria, é olhar para tudo isso e saber, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia dos teus filhos. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu arrependo da minha ganância. Eu arrependo da minha insensibilidade, da minha frieza, da minha indiferença. E demonstrar verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que leva à mudança. Um arrependimento que leva à conversão, a mudar de direção. Essa história é mais antiga, não tem nada a ver com a época da igreja presbiteriana, mas eu lembro do testemunho que foi dado numa tarde da bênção, de que o pastor foi visitar uma família, e ali no momento de oração ele sentiu de falar, olha, eu queria que vocês confessassem agora as fraquezas de vocês, o pecado de vocês para Deus. Vamos ter um momento de arrependimento. E aquele chefe de família virou para aquele pastor, ó, pastor, eu não vou participar disso não, porque eu não tenho nada do que me arrepender. Eu não tenho nada de me arrepender. Eu sou um bom pai, eu sou um excelente marido, eu sou um profissional dos melhores que tem, eu faço tudo que é certo, eu pago minhas dívidas em dia. Você pode ir aí para qualquer um e perguntar quem sou eu, que as pessoas vão falar que eu sou um bom homem. Nunca bateu um cobrador na minha porta. Eu não preciso desse momento. Eu posso deixar para vocês. Eu vou ficar apenas de olho fechado. Aquele pastor, ele ficou meio que sem palavras para falar naquele momento. Apenas no seu coração falou, Deus, e agora? O que eu falo para esse homem? E aí ele sentiu no coração e entendeu, falou, olha, pergunta para ele o biscoito. Eu falei, uai, Deus, você está doido? Perguntar para esse homem o biscoito. Pergunta para ele o biscoito. E naquele momento, olha, Deus está mandando eu perguntar, e o biscoito? E ele gaguejou, peraí, que biscoito é esse? E o biscoito? E aquele homem começou a chorar, em soluços, de chorar e chorar. Olha, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque quando eu era criança, eu tinha minha mãe, eu era um de 7 filhos, eu era o mais velho, e pela condição financeira ser muito ruim, minha mãe comprava um saco de biscoitos e escondia no armário com o cadeado e escondia a chave. E eu descobri um dia
a chave do diabo. E esse biscoito tinha que durar um mês todo, era uma porção para cada dia, para todos os filhos. E eu ia durante a madrugada, pegava a chave e comia. E ela juntava os filhos, batia em todos para que confessassem quem era. E eu falava: olha, não fui eu, mãe, deve ter sido os meus irmãos. E ajudava ela a botar pressão em cima dos meus irmãos. E minha mãe morreu, e eu não confessei que era eu. Durante anos e anos, meus irmãos sofreram, porque eu comia os biscoitos e não falava para minha mãe, e meus irmãos apanhavam. E naquele momento ele pediu perdão. E aquele pastor mostrou para ele que não era só os biscoitos, mas que toda a vida, pelo simples fato de achar que não temos que arrepender, já estamos pecando. Porque por melhor que nós nos achamos, ou que você se ache diante de Deus, por melhor que você se ache que é um bom marido, por melhor que você se ache que é um bom pai, por melhor que você se ache que é um bom cristão, por melhor que você se ache que é um bom patrão, você sempre vai ser devedor, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Primeiramente a Deus e depois ao próximo. E por isso que é te dado, e sempre vai te ser dado, a oportunidade de se arrepender, de colocar diante de Deus os seus pecados. E eu termino esse sermão essa noite com alguns desafios para a sua vida. Alguns desafios que você pode ter para a sua vida neste ano que inicia, no ano de 2014. O primeiro desafio é: se interesse pela dor do próximo. Seja um agente nas mãos de Deus para amenizar o sofrimento do próximo. O segundo desafio é: sinta a miséria do próximo no seu coração. Deixa que a miséria, o sofrimento do próximo toque as cordas do seu coração. Deixa o orgulho, deixe a vaidade. Se abra, faça como Hanani. Fala: olha, eu preciso, eu tenho passado por isso. Mostre as suas debilidades, mostre as suas fraquezas, mostre a sua necessidade. Não tenha vergonha de, quando o pastor chamar os presbíteros para vir aqui na frente para orar pela uma doença, um problema seu, não tenha vergonha de sair do banco e vir aqui na frente. Fala: eu preciso de uma oração, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma ação de Deus na minha vida, eu preciso de uma ação de Deus na minha casa, na minha família. Eu tenho andado com um coração ansioso, eu tenho andado com um coração preocupado, eu não tenho dormido de noite, eu tenho preocupado com o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar empregado ou não, se eu vou ter dinheiro para dar a mesma qualidade de vida para os meus filhos, para a minha família, ou não. Porque você não tem conseguido descansar o seu coração, porque é difícil abrir mão de muitas coisas que você tem segurado no seu peito. E o desafio é: abra mão daquilo que tem te sufocado, abra mão daquilo que tem te oprimido. Confesse, peça ajuda. Talvez você não precise de ajuda financeira, talvez você não precisa de arroz e de feijão na sua casa, ou de carne, ou frango, sei lá, o frango bovino, né, que espalhou aí pela internet afora. Mas talvez você precise de uma ajuda espiritual. Talvez você precise de alguém que ore com você. Você precisa de um amigo sincero, de uma palavra sincera e verdadeira. Porque ouvir o que a gente quer ouvir é fácil, mas ouvir o que a gente precisa ouvir é difícil. Talvez você precise ouvir o que você de fato precisa ouvir. Pare de querer ouvir aquilo que massageia o seu ego.
Para de querer ouvir aquilo que vai ser bom para você, o que você acha que é bom para você. Esteja aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Terceiro desafio que esse texto nos traz é: arrependa-te da sua vaidade, do teu egocentrismo. Pare de viver para si mesmo. Pare de viver olhando para o seu umbigo. Pare de pensar somente em você, somente no seu conforto, somente no seu bem-estar ou no bem-estar da sua família. Comece a olhar para outros. Comece a ver os outros. Comece a orar pelo bem-estar dos outros e comece a ser um agente que possa mudar a vida de outros. Lembro que meu último ano na Setor Sul, dando um estudo bíblico sobre essa questão de se compadecer da miséria, um irmão levantou e falou: pastor, aconteceu, não sei se foi em Rio Verde ou Jataí, uma família que abriu a porta da casa com um pedinte, e para almoçar, ele sentou na mesa, depois do almoço ele pegou a faca e matou a família. Como que numa realidade como essa nossa, onde a gente não pode confiar em ninguém, a gente vai ajudar o próximo? Naquela hora eu fiquei assim meio que engasgado. E aí veio no meu coração: a gente pode ajudar esse tipo de pessoas. Você pode ajudar um drogado, você pode ajudar um alcoólatra, você pode ajudar um mendigo, você pode ajudar uma criança abandonada, você pode ajudar um velho abandonado, ajudando as instituições que são competentes e treinadas para ajudar. Nós temos a Missão Vida, são especializados em ajudar mendigos. Você pode ajudar a Missão Vida, você pode ajudar o Hospital do Câncer. Ontem mesmo eu estava falando que como o Hospital do Câncer aqui de Anápolis trata bem as pessoas, como eles se compadecem da dor daqueles que sofrem. E você pode ser um ajudando, quem contribui mensalmente com o lar das crianças, com o abrigo dos velhos. Você pode ajudar uma instituição que cuida de drogado, que cuida de um alcoólico. E toda vez que você vier algum drogado ou um mendigo, você pode encaminhar para essas instituições. Você vai estar amando essas pessoas. Você vai estar amando essas pessoas. Quarto desafio que esse texto nos traz: se mova em direção a Deus em primeiro lugar sempre. O primeiro mover seu é em direção a Deus. Porque que tudo que Deus fez e Deus planejou foi pensando em você. Foi pensando em você. Foi pensando na sua vida. Quinto e último desafio para o ano de 2014 na sua vida: faça sempre algo em favor daqueles que necessitam. Faça sempre algo. Tem muita gente precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento. Tem muita gente precisando de que você, de fato, seja um fator de bênção na vida deles. Esse é um desafio para você, mas também é para mim. Assim também como é um desafio para a Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis. Ser uma igreja que ama, ser cristãos que amam, assim como Deus nos amou, assim como Cristo nos amou. Então comece esse ano novo com esses desafios. Sinta interesse, sinta misericórdia, arrependa, mova-se, faça sempre algo em favor de alguém. Recomece uma nova história na sua vida. Que esse ano de 2014 possa ser talvez um marco inicial para uma nova história na sua vida, uma nova história no seu lar, uma nova história na sua família, uma nova história no seu casamento.
Porque uma nova história Deus tem para ti. Um novo recomeço. Um novo caminhar. Deixa para trás as coisas que ficaram para trás. Para de levar para o ano novo as coisas do ano passado. Então aí, lê o texto do boletim. Tem muita gente que tem a oportunidade de recomeçar sempre, mas não recomeça, porque sempre leva para o outro ano os traumas e o sofrimento do passado. Deixa as coisas no passado e recomece. Comece de novo. Uma nova história. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você para terminar este momento. Queria convidar o André aqui na frente, ou o grupo de louvor, um hino à escolha de vocês mesmos, ou a sua escolha. Feche seus olhos.